amigos e irmãos, 19º dia do nosso desafio 3x3, Lucas 10, 11 e 12. Muitos detalhes aqui desses capítulos que só Lucas cita, né? Vamos lá, começando no capítulo 10, a missão desses 70 discípulos. Os outros evangelhos não relatam, mas Jesus parece que depois de ter escolhido os 12 discípulos, escolhe outros 70 e os envia ali a outras cidades. E aí eles regressam, né, com aquela autoridade, e eles ficam alegres de ter expulsado demônios, né? E Jesus fala, olha, tudo bem, muito bom ter essa autoridade, né? Mas fiquem alegres, principalmente por vocês estarem com os nomes escritos no livro da vida. Então, apesar da autoridade ser uma coisa muito boa, a nossa alegria deve ser a nossa salvação, né? Jesus, então, ele louva a Deus por ser o salvador dos humildes, e logo em seguida ele é questionado por um fariseu, ou intérprete da lei, sobre como faria para herdar a vida eterna, né? Entre aspas, aquele fariseu, ele fala para Jesus assim, Senhor, qual é a sua posição soteriológica? Qual é a sua posição em relação à salvação? E Jesus fala, olha, o que está escrito? Então a resposta de Jesus é muito simples. Quer saber como ser salvo? Olha na palavra de Deus. E aí Jesus explica o real significado, né, de amar ao próximo como a ti mesmo. Enfim, ele dá uma verdadeira lição àquele homem, a nós também, né? Em seguida nós temos aquele episódio, né, de Marta e Maria, também só Lucas relata, de que Marta, né, estava agitada de um lado para o outro, né, provavelmente querendo elaborar um jantar muito elaborado, com muitos detalhes, e Jesus fala, olha, não fique atarefado com isso, eu não vou repreender Maria por estar ouvindo as minhas palavras. Então, Jesus ele deixa muito claro, né, que as coisas dessa vida não devem nos atrapalhar de seguir a Jesus. E, na realidade, é isso que nós vamos ver aqui ao longo do capítulo 11, 12, né, também. Né? Notadamente no final do 12, né, que Jesus ele reprova aí a ansiedade a respeito dessa vida. Então já começa a citar isso. Logo depois Jesus ensina os discípulos a orar, né? Na famosa oração dominical. Nós não sabemos se é a mesma oração que ele proferiu no Sermão do Monte, é muito parecido, mas aqui parece que foi em particular, né? Os discípulos pediram para Jesus ensiná-lo, né? Depois aquela parábola do amigo inoportuno, né, que ele chama pela noite ali, capítulo 11 aqui, versículo 5 em diante, daquele homem que já estava dormindo e um amigo foi ter com ele de madrugada. E Jesus fala, na verdade, se aquele homem não der por causa da amizade, o dará por causa da importunação. Nos ensinando, né, que nós devemos orar com fé, com confiança, com insistência também, né, pedindo algo que o Senhor nos concederá. Então Jesus ele fala, né, aquele versículo 13, né, famoso versículo, se nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, como que a gente recebe o Espírito Santo, irmãos? Através da nossa salvação. Quando nós somos salvos, nós somos selados com o Espírito Santo, da promessa, Efésios 1:13. Então, aqui esse versículo está dizendo que aquele que pede será salvo. Qualquer pessoa que buscar a salvação, nós pedimos salvação ao Senhor, o Senhor nos salvará, né? Em seguida, Jesus cura o endemoniado, os fariseus, né, cometem aquele terrível pecado, né, aquela blasfêmia de dizer que Jesus estava fazendo esses sinais através de Satanás, né? Então, eles resistiram deliberadamente a Cristo, sabendo que Cristo era alguém vindo de Deus, porque ninguém poderia realizar esses sinais se não fosse. E esses fariseus ali, sabendo disso, ainda tentam desacreditar. Então resistiram ao Espírito Santo, resistiram à obra que o Espírito Santo fez, e convenceram. O Espírito Santo convenceu aqueles homens que Jesus era Filho de Deus. E esses homens propositalmente falaram, não, tudo bem, nós sabemos, mas nós não queremos, nós não aceitamos esse Messias. E aí algumas parábolas, né? Também Jesus coloca a parábola da candeia, né? Ensinando que nós devemos ter um olhar puro, censura alguns fariseus e os intérpretes da lei, e em seguida eles começam a planejar a morte de Jesus. E o capítulo 12 se inicia com algumas reprovações de Jesus aos fariseus e também a avareza, né?
ele fala, olha, não, a vida do homem não consiste na abundância de seus bens, né? Ele é abordado por um jovem ali, que pedia que Jesus fosse um juiz num problema de herança, né? Aquela lei daquela época dava ao filho mais velho o dobro de propriedade. Provavelmente aquele jovem não achava isso justo e pediu que Jesus resolvesse. Jesus falou, olha, não preocupa com essas coisas, né? Então ele coloca aquela história, aquela parábola daquele homem rico, né? Que ele falou assim, olha, eu recolherei o meu produto dos meus celeiros, e aí então eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, aquele homem, né, Lucas 12, 19, ele só seria feliz nas palavras dele quando ele tivesse uma certa quantidade de bens. E aí Jesus fala, né, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Isso que você tem preparado, todos esses bens que você tem juntado, vão ficar para quem? Né? Para ele que não seria. E aí Jesus diz, né, por isso vos advirto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se ele fala por isso, é porque tem algo antes. Né? Então, quando nós estamos muito preocupados com o dinheiro, com o bem, com a fazenda, com a herança, nós estamos correndo risco e assumindo posturas que nos levam à ansiedade. E Jesus fala, por isso, ou seja, tendo em vista o que eu acabei de falar, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele dá essas instruções maravilhosas, né? E o capítulo 12 vai finalizar com Jesus colocando aquela parábola, né, do servo vigilante, nos ensinando a estar sempre atentos e desejosos da vinda de Jesus, explicando também que ele iria ser alguém vetor, né, pivô de algumas brigas e dissensões, porque muitas pessoas são tidas como inimigas quando se convertem a Cristo. Jesus fala, olha, eu vim trazer a divisão, né, 5 numa casa, 3 contra 2. E aí ele dá alguns sinais, né, dos tempos, né, dizendo que as pessoas muitas vezes sabem identificar os céus, mas não sabem identificar o tempo de Deus. E aí o capítulo 12 finaliza essa leitura, né? Lembrando, qualquer dúvida que você tiver a respeito de qualquer um desses textos, né, nós passamos aqui um olhar geral, né? Você pode chamar lá tanto no Instagram, quanto nos comentários do YouTube, quanto no grupo de WhatsApp. Fique à vontade, viu? Não hesite em fazer. Deus te abençoe e uma ótima leitura.